Prontinho. Sejam todos bem-vindos. O pessoal que está entrando aí, o pessoal também que está vendo a gravação, vai estar disponível logo logo no YouTube. Se você está vendo no YouTube, já deixa a curtida. E esse é o SagaCast. É um projeto para a gente falar um pouco sobre qualidade de vida, sobre performance, sobre esporte, sobre psicologia. E hoje temos uma convidada super especial, a psicóloga de Nirvana, que vai falar um pouco sobre procrastinação. Nirvana, se apresenta aí para o pessoal. Oi, pessoal, boa noite. Eu me chamo de Nirvana, sou psicóloga. Atualmente faço especialização em terapia cognitivo-comportamental. Sou psicóloga clínica, atendo na clínica, né? Trabalho com isso atualmente. E a gente vai falar sobre procrastinação. Eu acho que é mais um bate-papo mesmo. Mas eu vou juntar, né, as coisas que eu já li relacionadas a isso. E também tentar passar para vocês de uma forma simples e prática, né? Porque é um conhecimento que vocês podem aplicar no seu dia a dia. Então, esse é o meu objetivo aqui, quando eu aceitei esse convite. Tentar passar esse conhecimento para vocês. Perfeito. Ótimo. Mas, já começando, o que é essa tal de procrastinação, né? A gente tanto ouve falar. Então, eu vou tentar simplificar o máximo possível, porque eu poderia aqui vomitar um monte de conceitos e tal, mas isso eu acho que não vai ter um poder transformador na vida das pessoas, sabe? Mas o que é a procrastinação? Eu resumiria a procrastinação como um comportamento, tá? Eu vou sempre estar puxando a sardinha aqui para TCC, porque é o que eu gosto, eu aplico a TCC na minha vida. E acredito muito nela, na efetividade dela. Então, eu vejo a procrastinação como um comportamento, né? Deixar de fazer algo que você deveria fazer também é fazer alguma coisa. E esse comportamento, ele é proveniente de uma decisão. A gente toma inúmeras decisões durante o dia na vida da gente. E a procrastinação é uma decisão, né? Sim. E eu sei que quando as pessoas, né, viram assim, o tema procrastinação, e eu também, né, quando eu procurei saber sobre a procrastinação, eu queria técnicas para me ajudar a parar de procrastinar, né? A gente tem essa tendência de querer saber métodos, fórmulas para tentar parar de procrastinar. E se eu pudesse dizer para vocês qual é a maior técnica para parar de procrastinar, isso eu vou falar por experiência própria, não só pelo que eu já li. Mas a maior técnica para parar de procrastinar, eu tô aqui com um roteirinho, viu, no computador, só para a gente gerir o tempo da melhor maneira. Se eu pudesse falar qual é a maior técnica para parar de procrastinar, é você entender o seu funcionamento. Qual é o mecanismo que tem te feito procrastinar? Eu vou dar um exemplo da minha vida para vocês aqui. Eu passei por um processo psicoterápico e eu sempre busquei terapia na TCC, porque ali a gente, junto com o terapeuta, a gente criava metas, né? Metas terapêuticas, certo? O que eu quero na psicoterapia? E uma das minhas metas com a minha psicóloga era justamente parar de procrastinar. Mas parar de procrastinar em um quesito muito específico. E qual era esse quesito? Era iniciar o meu Instagram profissional. Isso ainda quando eu era ainda estava passando pela graduação. E aí, nesse processo, junto com ela, a gente procurou entender o que tem me feito procrastinar. Por que eu estou procrastinando? Por que eu estou executando tanto esse comportamento? E aí, durante todo esse processo, lógico que é um processo complexo, né? Mas eu vou aqui conversando com vocês os pontos principais. Eu percebi que existia uma ansiedade. A ansiedade estava me fazendo procrastinar. E que ansiedade é essa? Era um medo assim desproporcional e excessivo do que poderia acontecer quando eu começasse a postar as coisas na internet sobre os meus conhecimentos, sobre as minhas ideias. Eu tinha um medo do que as pessoas iriam dizer, do que as pessoas iriam achar. Então, isso me gerava, né, a necessidade de procrastinar. Era uma possibilidade acessível que eu tinha naquele momento para aliviar essa sensação de medo e de insegurança que eu tinha.
Então, a partir do momento que eu entendi esse mecanismo, o que é que estava me fazendo procrastinar, aí eu disse, não, agora eu sei aonde é que eu vou mexer, entendeu? Quando a gente vai no médico, o que é que o médico faz, né? Quando a gente está com desconforto, ele precisa diagnosticar. Como é que ele vai passar um medicamento para você? Se ele não entende o que está acontecendo com você, qual é a causa do seu desconforto. Então, essa é a maior técnica que eu posso falar para vocês. Vocês procurem entender qual é o mecanismo que tem feito vocês procrastinar. Só que, lógico, a partir disso nós temos um padrão que a gente pode conversar, né, do que leva uma pessoa a procrastinar, né? A gente pode ter um padrão. Só que dentro desse padrão, eu enxergo que as pessoas reproduzem esse padrão de uma maneira muito particular delas. E é isso que as pessoas precisam descobrir. Como é que você tem reproduzido esse padrão na sua vida? O que é que tem te feito procrastinar? No meu caso, era a ansiedade, era um medo desproporcional do que poderia, do que poderia acontecer, que nem era real naquele momento. E mesmo que acontecesse, sim, seria uma vez ou outra, mas eu entendo totalmente. Eu acho que até esse projeto, por exemplo, aqui de bate-papo mesmo, eu acho que eu pensei ele no final de dezembro de 2020. Então, assim, eu comecei, sei lá, um mês atrás. Por quê? Porque eu confundi planejamento com procrastinação. Essa é uma coisa que acontece muito. Eu confesso que eu não tenho um planejamento de postagem. Eu tentei já fazer um planejamento de ter postagens e tal aqui. Eu vi que com minha rotina não estava se encaixando o que eu planejei lindamente de postagem todos os dias. É algo que, infelizmente, eu não consigo encaixar. E eu fui me adaptando. Mas até saber que eu posso me adaptar, foi meses de planejamento para fazer 2 semanas e ver que não vai dar certo para minha rotina. Então, assim, é um choque bem pesado que eu acho que eu confundo muito isso. E as coisas que outras pessoas também fazem. Eu acabo procrastinando, mas chamo isso de planejamento. Sim, a gente vai inventando algumas desculpinhas na nossa cabeça. Eu mesmo, quando eu ia começar o meu Instagram profissional, hoje em dia eu tenho uma visão diferente, né? Mas eu queria separar o pessoal do profissional. Eu tinha um arsenal de conteúdos prontos e eu não postava de jeito nenhum. E graças à psicoterapia, né, o processo, a gente conseguiu descobrir o que estava acontecendo comigo. E é isso que eu quero estimular as pessoas. Entendam o que está acontecendo com você. Certo? Procure saber. Isso é autoconhecimento. Porque eu acredito que as pessoas banalizam o autoconhecimento. Não, autoconhecimento está em tudo. Você precisa entender o que está acontecendo com você para você intervir, para você melhorar, para você evoluir, desenvolver. Então é isso. Entenda o que tem te feito procrastinar, que você vai conseguir identificar onde é que você pode intervir, né? E aí, o que é que eu posso dizer sobre o padrão, né? Que existe um padrão, né? A procrastinação, ela oferece uma recompensa instantânea. E para análise de comportamento, quem já estudou ou já sabe mais ou menos o que é isso, sabe que não tem nada mais reforçador de um comportamento que um reforço legal, instantâneo, rápido e momentâneo. Então, a procrastinação ela oferece isso, só que a gente tem que entender que existem consequências a curto, médio e longo prazo. É racionalizar em cima do nosso comportamento, entende? A procrastinação, pegando o meu exemplo, me dava uma sensação de alívio do medo, da insegurança, momentaneamente. Mas a longo prazo, eu tinha que conviver com a frustração de não ter feito o que precisava ser feito. Então, é isso que eu peço para as pessoas. Racionalizem em cima do seu comportamento, para que você consiga tomar decisões assertivas. E outra coisa que eu também falo para os meus pacientes, até em clínica, principalmente na questão de objetivos, se você tem um objetivo, se você quer colocar em prática, parar de procrastinar. Esqueça passado e futuro. Você tem o hoje, é isso que você tem agora. Quando é que você vai conseguir parar de procrastinar? Agora. O passado, você tem as memórias, mas você não está no passado, você está no presente. O futuro, ilusão, a gente não sabe o que nos espera no futuro.
Então, comece a parar de procrastinar agora. Não fale, eu começo segunda-feira. Não, na segunda-feira não existe. Uhum. Entendeu? Você tem a quinta, nós estamos na quinta, você tem a quinta. Então, trabalhe na Legal. quinta para parar de procrastinar. E até segunda, aí chega na segunda, acha uma desculpa, não, não vai dar certo começar na terça. Então, na segunda, na próxima semana, eu começo a fazer isso. Isso é um padrão, parece que já virou um padrão assim na vida das Confesso pessoas. que faço também. É. Eu tava muito esses dias com a proposta de tentar trabalhar minha dopamina. Tipo assim, cortar algumas coisas que me dão prazer muito imediato, sabe? Como você falou, aquele ideia do reforço. Então, pô, vou tentar dar um corte no açúcar, por exemplo, que é uma coisa que eu consumo pouco, mas eu sei que eu consumo muito açúcar. O que é que eu fiz? Vou deixar para segunda. Não, pior, vou deixar para o início do próximo mês, que eu acho que eu vou estar mais confortável, com menos tarefas, pela minha programação. E pra você ver, deixei totalmente do aqui e agora, né? Não, próximo mês eu começo. Então, assim, eu acho que é um padrão universal isso aí. A terapia cognitiva, ela trabalha com aqui e agora, né? A Gestalt também. Então, eu gosto muito de chamar os meus pacientes para o aqui e agora. A gente não tem o passado, são só lembranças, né? O futuro a gente não sabe de nada. Então, o que a gente tem é o presente. Como é que a gente pode trabalhar no presente? Então, e outra coisa, racionalize sobre os seus comportamentos. E eu já expliquei, né, sobre essa... Matheus só comentando aqui. Enquanto houver segundas-feiras e amanhãs, ninguém nunca começa nada, né? Verdade, né? Verdade. Então, não vamos pensar na segunda, na terça. Vamos pensar no agora, que só tem agora para começar a fazer o que você tem que fazer. Então, sobre essa questão da procrastinação que gera esse reforço instantâneo, momentâneo, esse alívio, né? Eu vou fazer aqui o que eu quero, vou ficar aqui deitadinha. Quanto mais a gente reforça um comportamento, mais existe a possibilidade dele se repetir. E quanto mais a gente reforça, existe a possibilidade também de se criar um hábito em cima disso. Aí já imagine, né, o estrago quando a gente começa a reforçar tanto um comportamento procrastinatório a ponto dele virar um hábito. E hábito, né, para quem não sabe, é porque o nosso cérebro ele é muito inteligente, só que a gente não sabe usar de maneira inteligente o nosso cérebro. É bem louco isso. O nosso cérebro ele cria hábitos para economizar energia, né? Então, às vezes, a gente entra em padrões comportamentais que a gente não pensa no que a gente está fazendo. Como você parou e pensou, não, eu estou disfarçando um comportamento procrastinatório com planejamento. Você está racionalizando em cima do seu comportamento. Entendeu? Então é isso que eu quero, que eu estimulo as pessoas a fazerem. Porque às vezes já entrou em um automatismo tão grande que as pessoas nem se dão conta de que estão fazendo isso. Então, para você extinguir o comportamento procrastinatório, você precisa de duas coisas. Parar de reforçá-lo. Isso não é confortável, já vou adiantar para vocês que isso não é confortável, isso vai gerar um desconforto. E você precisa criar outro comportamento para substituir esse e reforçar esse comportamento, entendeu? Então, hoje em dia, eu já consigo ter uma constância muito boa nas redes sociais, né? Eu substituí a manutenção da procrastinação para aliviar o meu medo pela constância, né? Lógico, não foi fácil, não foi um processo instantâneo, muito pelo contrário, é um processo gradual, difícil, mas que dá resultado. É isso que as pessoas precisam focar, dá resultado. Então, pare de reforçar esse comportamento procrastinatório, entenda o que é que está te fazendo procrastinar e coloque um hábito em cima disso aí. Como é que a gente cria um hábito? Reforçando, fazendo, repetindo. É assim que a gente cria um hábito. E vamos
criar bons hábitos, né? Porque procrastinação não gera essa alívio momentâneo, mas a curto prazo pode gerar frustração, sensação de desânimo, e, enfim, pode ser um efeito dominó e ocasionar muitas outras coisas, né? Sim. E a gente quer desenvolver. O ser humano ele foi feito para desenvolver. A gente precisa desenvolver. Então, vamos lá, vamos tentando, racionalizando em cima do nosso comportamento e fazendo o que precisa ser feito, né? Mas eu precisava trazer essa explicação para também trazer algumas técnicas que podem ajudar também. Depois que você compreendeu qual é o mecanismo que tem te feito procrastinar, agora você pode aplicar algumas técnicas para intervir nisso. Tem uma técnica de Joel J, não sei se você conhece, acho que você deve conhecer. Conheço. Ele fala bastante sobre isso. Tem uma técnica dele que eu acho interessante, que eu já coloquei em prática e eu gostei. Ele diz que tem a técnica dos 5 minutos. Se você está ali deitadinho, procrastinando alguma coisa, pense na técnica dos 5 minutos. Que técnica é essa? Tudo que você puder resolver em 5 minutos, você vai fazer agora. Não vai pensar, não vai colocar para depois, você vai fazer agora. É responder um e-mail? Faça agora. No meu caso, fazer uma legenda de um post? Faça agora. Enfim, qualquer atividade que você possa resolver, qualquer atribuição, tarefa que você possa resolver em 5 minutos, você vai fazer agora. Entendi. Pronto. Você vai estar quebrando um ciclo de procrastinação. Aí Tipo, você já vai estar deixando de reforçar o seu comportamento procrastinatório e reforçando um novo hábito, né? Que é o hábito de fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Entendi. Por exemplo, uma estratégia que eu já... De vez em quando eu faço estágio em escola. E aí eu percebo, até mesmo com adolescentes, que eles têm essa questão de não saber criar metas diárias. Porque às vezes, Franklin, eu criei 10 metas aqui, tipo, de estudo, de eu tenho que fazer isso, aquilo, tipo, fazer tantas questões, estudar tais assuntos, e eu não consigo. E eu fico muito frustrado no final do dia. Então eu acabo percebendo que eu procrastino e aí vai somando tudo e percebo que não consigo. E aí um método que eu fui adaptando com eles é no sentido assim, que eu acho que acaba encaixando essa ideia dos 5 minutos. Usa 3 canetas. Aí você vai pegar, o que é que você vai avaliar? Você primeiro escreva essas atividades e depois você vai avaliar. A caneta vermelha são atividades que te demandam muito tempo. A caneta azul são atividades que, assim, você vai gastar muito tempo, mas é coisa menos de 1 hora. E a caneta verde é atividade que você consegue resolver muito rápido. Tipo, você sentou, você faz. Então, sei lá, tenho que arrumar minha cama, tenho que organizar minha pasta, passa ferro em algumas roupas para a farda. São atividades curtas que e eu disse, o que você tem que fazer? Você sempre tem que tentar focar em conseguir fazer as mais rápidas e as moderadas, e as difíceis sempre você tenta fazer uma. Não coloca muita atividade difícil, tipo 3, e foca nelas, porque você vai acabar focando nelas e vai ficar sem tempo de fazer as outras. E as outras são mais essenciais, porque são até mais rápidas também. Às vezes a gente coloca também nesse sentido tipo de organizar por o que é realmente mais importante no seu dia. Tipo, qual é a meta do seu dia? 40 questões de matemática. Pronto. Você vai ter que fazer isso. Então tu senta e você tem que ter noção que essa é a sua tarefa do dia. O resto vai ser complementos, que é como se fosse um videogame. Você vai fazendo fases extras. Então eu aplico isso. Não faço tanto comigo, não deu tão certo assim. Mas com eles eu percebo que funciona. Principalmente quando eu faço essa metáfora, às vezes, com o videogame e tal, essa comparaçãozinha. É uma estrutura que eu acho até semelhante em relação a essa questão de atividades de 5 minutos, sabe? Atividade que você consegue realizar logo. Isso. Exatamente. E também estimula, né? Quando você faz uma atividade, você sente o alívio de ter feito, já estimula para fazer outro, para se sentir mais aliviado ainda. Exato. É ótimo. Organização, né? Organização das suas tarefas, né? Organização do seu dia. E isso encaixa também muito em gestão de tempo. Você está gerindo o seu tempo. Você está ensinando os meninos a gerir o tempo deles. E isso é muito massa. Existe outra técnica que eu aplico em mim que dá super certo. É lógico que eu e o Franklin estamos falando algumas técnicas, mas isso
Pode funcionar com uns, não pode funcionar com outros, e isso Uhum. entra também o autoconhecimento, de você testar, colocar em prática para ver Exato. se funciona com você ou não. A gente Uhum. vai falando várias aqui, mas você vai testando, né? O que é que encaixa com você, o que faz sentido para você, o que não faz, e vai, né, tentando eliminar esse comportamento procrastinatório. Existe Uhum. uma técnica que eu faço comigo que dá super certo, comigo, pelo menos. É a técnica dos 10 minutos. Estou aqui com as técnicas dos minutos. Mas a técnica dos 10 minutos dá muito certo para mim. Quando eu tô nos dias assim, que tá desânimo assim, total, preguiça, alguma coisa assim, eu penso logo na técnica dos 10 minutos, que é o quê? Eu tenho a minha rotina, eu preciso fazer várias tarefas, que eu já me organizei, certo? Mas eu tô com preguiça, o que é que eu faço? Eu vou me obrigar a fazer a tarefa que eu preciso fazer, pelo menos 10 minutos. Então, eu começo a fazer, me obrigo a fazer por 10 minutos e depois eu paro e penso, vou continuar ou não? Por quê? Porque você está quebrando esse ciclo que a gente conversou, Uhum. entendeu? Entendi. De receber a consequência imediata do alívio da procrastinação, que a procrastinação oferece. Então, você está quebrando esse ciclo. Isso funciona muito comigo, porque eu começo a embalar na atividade, eu fico tão envolvida que eu não quero mais parar, que eu quero, vou terminar logo, já comecei, eu vou terminar. Então, isso me Começou? ajuda muito. Eu faço isso diariamente, gente. Eu faço isso diariamente. Aí, existem algumas críticas que falam, mas eu tenho que entender, tenho que ter a consciência de que eu preciso fazer. Gente, nós temos defeitos e temos qualidades, a gente precisa entender o nosso funcionamento e saber o que é que funciona com a gente, o que é Uhum. funcional na nossa vida, entendeu? Nós somos seres Uhum. humanos cheios de qualidades e defeitos, mas o que é que me ajuda a ser mais assertivo e funcional? Isso, Uhum. essa técnica dos 10 minutos me ajuda a ser mais assertivo e funcional. Então, por Uhum. que não colocar em prática, sabe? Principalmente, tipo, Então, atividades chatas, né, do dia a dia. Tipo, sei lá, exatamente, a gente tem responsabilidades que você não quer isso, tem fazer, coisas que mas... vão ser chatas, entendeu? Mas Uhum. precisa fazer, entendeu? Entendi. Pronto. É legal. Outra coisa que eu falo também, né? Até já passei essa questão para uma paciente minha, é para a gente não focar tanto no que a gente está sentindo. Por quê? Emoções são muito voláteis. Desânimo vem e passa. Porém, as consequências de não ter feito o que a gente precisava ter feito, a gente vai ter que aprender a lidar. Entendeu? Então, Uhum. cabe a gente decidir. Vamos vivenciar esse momento, essa sensação de desânimo, sem fazer o que precisa ser feito e sofrer a consequência disso posteriormente, ou eu vou continuar sentindo, porque a gente não tem um botãozinho, vou parar de sentir desânimo, clique, não existe isso. A gente vai continuar sentindo desânimo, mesmo fazendo ou não fazendo o que a gente precisa fazer. Aí Uhum. cabe a gente decidir. O que é que eu quero? Eu quero ter a consequência de ter feito o que eu precisava ser feito ou viver com aquela frustração. Precisar passar pela frustração de não ter feito o que precisava ser feito. Então, eu faço muito isso também. É todos os dias. Luta pela procrastinação é diária, gente. Vocês vão entender. Quando vocês colocarem isso em prática, vocês vão ver. É diário. Mas dá resultado. É isso que vocês precisam focar, Uhum. né? A longo prazo é maravilhoso. Você vê que você, mesmo com desânimo, com a sensação de Uhum. Oxi. Tá mudo aqui. Oi, oi, ei, oi, oi. Então, oi? Ei, ficou mudo aqui. Não sei se foi pra todo mundo que tá vendo ou se foi pra mim também. Oi, tá ouvindo? Oi, agora eu tô ouvindo. Ah. Não, é Aí, ó, porque ficou mudo. alguém ligou. Alguém ligou, acho Ah, que ficou tá. mudo. Foi. Essa última parte que você falou não deu pra escutar.
o que eu quis dizer é para a gente não focar muito no que a gente está sentindo, porque as emoções são inconstantes, vêm e vão. Sentimento de desânimo, falta de motivação, isso tudo são sensações que a gente vivencia. Então, busque não focar nisso. Lógico que a gente tem que ter um equilíbrio entre autorresponsabilidade e autocompaixão, né? Isso é muito importante. Mas analise os seus sentimentos. Será que você não pode fazer mesmo sentindo aquela sensação de desânimo, aquela falta de motivação? Então faça, porque o desânimo vai passar. E se você tiver com a sensação de desânimo, ele vai ficar independente se você fizer ou não. Entendeu? E existe uma probabilidade do desânimo sair muito maior se você fizer, porque você vai se sentir orgulhoso de você mesmo. Então, talvez o desânimo saia se você fizer. Então, não baseie as suas atitudes, o seu comportamento no que você está sentindo no momento. Lógico que existem algumas sensações que podem sim nos limitar, né? Por exemplo, se uma pessoa está passando por um processo de luto, isso aí fica muito mais difícil. Lógico que a pessoa tem que focar no luto, são prioridades, né? A pessoa precisa estar bem para conseguir fazer as coisas bem. Mas se for um desânimo, uma falta de motivação que você consegue fazer, mesmo sentindo, foque no comportamento, no que você precisa fazer, isso vai te ajudar a parar de procrastinar. Perfeito. Outra sobre a motivação, né? Porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência a criar vícios muito rápido, né? A motivação, ela é um vício. Porque a gente só quer fazer as coisas se tiver com motivação. E isso não vai ajudar. Lógico que quando a gente faz as coisas motivado, é muito mais legal, é muito mais agradável. Mas não fique dependente da motivação para você fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Isso também me ajuda demais. Uma estratégia que eu acabo sempre indicando, não aplico, não funcionou comigo, mas foi como a gente conversou, tipo, essas técnicas é sempre a questão mesmo de experimentar para ver o que encaixa melhor com você. Mas eu acabo sempre recomendando essa, assim, normalmente algumas pessoas funcionam, relacionadas assim, pô, você tem várias tarefas chatas na semana. Porém, nada te impede de você, é a famosa questão dos reforçadores, né? No fim de semana, diga uma coisa que você gosta muito. A pessoa, sei lá, eu gosto de assistir filme e tomar sorvete. Ok. O que você acha de você estipular que se você conseguir cumprir 70% do que você programou de responsabilidade, que são chatas, você não vai dar motivação, mas que se você criar essa proposta de, ó, se eu cumprir isso, eu sei que no fim de semana eu vou ganhar tal coisa. Se eu conseguir cumprir 80%, eu vou ganhar tal coisa com esse bônus. Se eu fazer 100%, eu vou ganhar o cinema com sorvete de 5 bolas. Então, assim, desenvolve uma certa motivação por algo que está chegando, sabe? É a questão de aquele reforçador ali que vai ter um Isso, reforço. é o Mas tem que reforçador, cumprir a exatamente. tarefa. Então, é uma estratégia que eu uso. E assim, eu não gosto de botar o 100%. Eu nunca recomendo. Porque, às vezes, realmente pode acontecer várias situações que a gente não cumpre aquele 100%. Às vezes, a pessoa também não soube moderar um pouco. Então, ela tem que ser reforçada, só que ela vai ser mais reforçada se ela cumprir mais a tarefa. Isso vai, acho que até criar uma motivação, assim, para ela fazer as coisas chatas. É um pouquinho a motivação, mas acho que realmente dá um ânimo, assim. Sim, sobre isso que você falou, é outra coisa. A gente, além de criar rotina, né? Fazer as metas do mês, as metas do dia, da semana, é você criar metas acessíveis e objetivos acessíveis, né? Não adianta a gente querer abraçar o mundo com os nossos braços que são pequenos. Não, a gente tem que botar o nosso braço até onde ele alcança. Então, criar objetivos e metas que sejam acessíveis, certo? Você quer iniciar a vida fitness. Lógico que você não vai ser um atleta do nada, isso não existe, né? Mas comece com coisas pequenas, uma caminhada ou uma corridinha de 15 a 30 minutos, e aí vai aumentando, né, o seu desafio aos poucos, à medida que vai ficando fácil. Isso vai te ajudar a não procrastinar, porque se você colocar uma tarefa imensa para você fazer, que demanda muito do seu esforço, e você já tem aquela tendência a não querer fazer, isso vai te atrapalhar. Então,
entenda quais são os seus limites. Lógico que a gente tem que vencer, né? Superar alguns limites dentro de nós, mas vá aos poucos, não coloque tarefas absurdas Uhum. que não são acessíveis a você. Então, Perfeito. criar esse dia, né? De uma forma acessível, vai te ajudar, com certeza. Com Uhum. certeza. E assim, é algo que eu percebi muito em mim, isso aí que você falou agora. Desde, sei lá, 2014, vou colocar assim. Não, 2016, né, pra frente. Eu tento entrar em academia. E eu fui percebendo, eu sempre passava 2 meses. O máximo que eu consegui foi 4 meses. E assim, foi muito porque eu tentava colocar na minha rotina a ida 5 vezes na academia. Porque eu entrava e eu podia ir 5 vezes, então eu ia segunda a sexta. A primeira semana é perfeito, na segunda eu já faltei um dia. Na terceira já comecei, não fui na segunda, já atrasa na terça. E aí fui procrastinando até chegar um momento que eu paguei o mês e não fui nenhum dia. E aí eu largava. E aí depois tentava novamente em outra academia e lá vai eu 5 vezes. E não funcionava. Até que tem 1 ano e meio, acho, que eu treino já toda semana, sem falta. Mas o que aconteceu? Eu só comecei treinando 3 vezes na semana. 3 grupos musculares, fechou. E foi o que eu consegui encaixar na minha rotina, a ponto de que eu vou de toda semana e eu sinto até falta porque está na minha rotina. É uma coisa já que eu tenho que cumprir essas 3 idas, pelo menos. Hoje já faço em torno de 6 a 7 momentos de exercício assim na semana distribuídos. Tipo, hoje, por exemplo, eu fui 2 vezes. Mas é porque na minha rotina, a minha quinta-feira é mais livre. Então eu coloco esses 2 momentos até para manter o nível que eu tô. Mas assim, foi o que eu fui encaixando e adaptando. Então hoje eu sinto falta do exercício por ser algo que faz parte da minha rotina, mas que eu vou adaptando de uma forma entendendo, ó, beleza, meu limite é esse aqui, não tem por que eu ficar me cobrando de 7 vezes, 8 vezes numa academia, porque não dá, sabe? E eu precisei começar e passar, sei lá, 8 meses indo 3 vezes só, para realmente me sentir, conseguir fixar aquele hábito, né? Tipo, realmente virar algo que eu não vou procrastinar, tá? Não vou ficar achando desculpa. Eu tenho que cumprir pelo menos 3 vezes numa semana de 7 dias. Então, foi pouco a pouco que eu só percebi essa questão realmente ano passado. Porque era uma Sim. dificuldade muito que eu tinha, assim. Eu sempre achava desculpas, procrastinava até o início novamente de começar a treinar. E dieta, mesma coisa. Eu sempre, de É, pouquinho, e mas maneirando. Mas aí você aí falou exatamente tudo que a gente falou desde o início. Você procurou entender o que estava acontecendo com você, quais eram as suas falhas, a partir disso você diagnosticou e a partir disso você conseguiu intervir, conseguiu Uhum, encontrar uma estratégia para te ajudar a parar com esse ciclo. Então é isso, gente. É procurar entender o que tem te feito procrastinar, né? Qual é o ciclo, qual é o mecanismo que tem te feito procrastinar. Precisa ter esse diagnóstico para você saber a melhor maneira de intervir. uhum. Tem outra coisa que acontecia comigo também muito. Às vezes eu começava, mas tem a ver com crenças, né? Olha a TCC entrando de novo aqui. Tem a ver muito com crenças. E às vezes eu iniciava alguma coisa já achando, já na minha cabeça, tipo, eu vou fazer, mas eu vou parar, eu vou fracassar. Já vinha aqueles pensamentos na minha cabeça por causa das minhas crenças. Uhum. E aí, principalmente relacionado à dieta ou exercício físico, eu disse, eu vou começar, mas já vou parar. Sim. Cara, hoje em dia é uma frase que eu falo. A concretização dos seus projetos tem que começar primeiro na sua mente. Como é que você vai iniciar algo achando que você não vai dar conta? Crie algo acessível, mas acredite no que você está fazendo, no seu Uhum. projeto, no que você tem. Trabalhe nos seus pensamentos. Tá ali, tá difícil. Tudo é construído do nada, do zero, certo? E inícios não são fáceis para ninguém. Errar, todo mundo vai. Bote isso na sua cabeça. Você vai errar no seu projeto, nos seus objetivos de vida, você vai errar. Mas o importante é não parar, não ficar alimentando o comportamento procrastinatório, não ficar reforçando esse comportamento. Como o Matheus, acho que comentou aqui. Ele comentou, e se falhar no meio do caminho, não precisa esperar a próxima segunda-feira para começar. Uhum. Só errou, beleza. Todo mundo erra. Vamos lá, vamos continuar, vamos organizar esse erro e continuar. Uhum. Entendeu? Então,
o seu projeto, o que você quer realizar na sua vida e que a procrastinação não tem deixado, é você pensar, você confiar em você que você pode, que você vai errar sim, mas você vai acertar. Erros também, uma coisa que eu falo assim, tudo na vida tem um porquê. Existe uma funcionalidade. O erro, ele ensina. Então você vai errar, mas você vai aprender com esse erro e não vai fazer de novo, vai Uhum. aperfeiçoar, certo? O seu projeto, enfim, o que você tem para fazer. Então trabalhe nos seus pensamentos, busque entender que pensamentos erros fazem parte. Exatamente. Erros fazem parte do processo. Você vai errar. Eu gosto de falar para as minhas pacientes. Eu já antecipo algumas coisas ruins que podem acontecer. Pode errar, vai falhar, não vai ser constante, vai acontecer alguma coisa, pode ter algumas consequências, mas o importante é não parar. É errando que se aprende, exatamente. Então é isso. Foque nos pensamentos, entenda quais são os pensamentos que têm te feito procrastinar. Ah, insegurança, no meu caso era insegurança, medo. Poxa, o pessoal vai me julgar, o pessoal não vai gostar. Acredite no que você está fazendo. O primeiro, acreditar em você tem que ser você mesmo. Entendeu? Não dependa Uhum. dos outros. Acredite. Você quer fazer algo, vai lá e faça. E não desista, persista. Então, era essa outra coisinha que eu queria falar para você. A Isso aí. concretização começa no seu pensamento. Então, não Uhum. permita que pensamentos que vão de contramão ao que você está fazendo sejam validados e influenciem no seu comportamento. Não, Uhum. não, esse pensamento aqui não está me ajudando. Então, vamos criar outro. Tô com medo de errar. Certo, vamos criar outro pensamento. Posso errar, mas eu vou lá, conserto meu erro, continuo. Então, vão criando esses pensamentos que te ajudem. Alimentem pensamentos na cabeça de vocês que vão ajudar vocês e não atrapalhar vocês. Perfeito. Acho que é muito comum, né? Assim, colocar. Já começa já com pensamentos negativos, né? Assim, já fica. Isso, achando que não Ah, vai. vou fazer e vai dar errado. Eu nunca consigo. E assim, você já tá indo um pé atrás. Logo, logo você tá procrastinando aí. E você Isso. não tem É o primeiro confiança. passo para procrastinar isso aí. É você Uhum. pensar que vai procrastinar, né? Mas, ok, se acontecer, ok, mas inclusive a minha nutricionista, ela falou isso. Ela já me adiantou, você não vai fazer tudo certo. Eu já estou lhe adiantando que você não vai fazer tudo certo. Uhum. Mas se errar, ok, todo mundo erra. Mas na próxima refeição você já introduz de novo o plano alimentar. Então é isso, a gente entender que somos falhos mesmo, aí entra a autocompaixão. Somos falhos mesmo, mas temos que ser constantes, né? Uhum. Independente das nossas falhas. Até lembrei de. Foi algum perfil aqui no Instagram que eu vi. Era como se fosse uma historinha sobre um bolo de chocolate. Que era assim: a pessoa pega e assim vai numa festa, entra, começa uma dieta. Aí segunda tá na dieta, na terça tá na dieta, na quarta tem um aniversário. A pessoa chega no aniversário e quando chega lá, tipo, não vou comer nada, mas aí chega aniversariante e dá a primeira fatia de bolo. Então, pô, não posso fazer satisfeita. Aí come aquela fatia. Aí, no momento que quebra a dieta, a pessoa já pensa, ah, ok, agora eu vou pegar e vou começar a errar. Já quebrei a dieta, segunda eu começo. E aí vai quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quebrando totalmente a dieta porque errou um instante. E não, ela poderia muito bem comer o bolo aí naquele momento e depois voltar para na quinta-feira voltar a comer normal, assim, seguir o Sim, plano. E não teria problema, ela iria até poder relatar isso para o nutricionista e ok. Mas a questão é que a isso, gente erra uma vez ali e não, tá bom, eu errei, quer dizer que eu não vou conseguir nunca, então eu vou largar tudo. E não tem a questão de uma persistência, né? Tipo, realmente, isso. eu cito a parte da alimentação, mas é com tudo, várias situações. Tipo, tô tentando estudar mais por dia, 2 horas. Eu criei o hábito de ler, talvez. E aí eu li um dia, li dois, no terceiro não consegui, tava cansado, peguei no sono. Quer dizer que eu não vou ler no quarto dia? Não, Não, eu posso voltar a ler. E assim, tô tentando criar o hábito, então não tem por que eu largar tudo por um erro. sim, exatamente. E outra coisa, e a última coisa assim que eu vou falar para tentar ajudar as pessoas é Uhum. também encontrar um objetivo que faça sentido para você.
Porque, veja, eu já recebi até em consultório pessoas falando assim: ah, eu quero melhorar a minha autoestima, eu quero emagrecer. Aí eu vou tentando entender se aquele objetivo é dela mesmo, se o fato dela estar um pouquinho acima do peso é realmente algo que incomoda ela, Uhum. ou se tem algo por trás. Já aconteceu com uma paciente dela dizer assim: Dini, é porque meu pai e minha mãe estão no meu pé e tá dizendo que eu preciso, que eu preciso, que eu preciso, então eu acho que eu preciso. Será? Sabe? Quando você tem um objetivo, aquele objetivo tem que ser importante para você. Tem que ser um objetivo que cause um poder de transformação em você, não para agradar outras pessoas, mas tem que fazer sentido para você. Uhum. No caso, eu tenho o objetivo com o meu Instagram, isso faz sentido para mim, não tem que fazer sentido para outras pessoas. Como é que você vai fazer algo que não faz o menor sentido para você, que não é importante para você? Isso não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Então, crie objetivos, metas. Se existe algo que você quer parar de procrastinar, que seja algo, né, que faça sentido para você e seja importante para você. Certo? Provavelmente essa pessoa vai procrastinar, tipo, exercício físico, porque não é exatamente a meta que ela tá querendo buscar. Por mais que seja uma Exatamente. coisa boa, mas se ela coloca como meta ter o corpo da blogueira, porque disseram que aquele corpo é lindo, e ela é muito mais uma Exatamente. questão de autoestima dela, de realmente de se entender, para então ela ter motivação a entender, ok, eu entendo que eu não quero ter esse corpo, é idealizado, mas que o exercício físico vai fazer bem para mim, eu vou fazer da melhor forma possível Isso. e não vai acabar procrastinando, porque ela vai buscar não Um uma ida à sentido para academia, ela, que faz, ela pode buscar é outra importante atividade, para. assim, que dê prazer, sabe? Uma atividade que até vai motivar ela até para não procrastinar, né? Porque Sim. esse é o ponto. Falaram aqui, por isso que autoconhecimento é tão Uhum. importante, exatamente. De novo, Exato. entrou o autoconhecimento. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, ai, mas é clichê já esse negócio de falar de autoconhecimento. Mas, gente, autoconhecimento é tudo na vida de uma pessoa. Quando você entende o que é importante para você, o que é que você pode fazer, o que é que tem te feito errar, quais são as suas fragilidades, você consegue agir, você consegue mudar, você consegue se mover em cima Uhum. disso, né? As pessoas precisam investir no autoconhecimento. Nós, estudantes e psicólogos, a gente cansa de falar isso porque a gente entende a importância disso, né? Uhum. E constantemente, diariamente, eu procuro viver isso. Se eu quero vender um serviço, eu preciso entender o poder de transformação desse serviço. Então, eu coloco em prática na minha vida. Autoconhecimento é muito importante, como Uhum. a E Aline falou. é o que a gente acaba desenvolvendo durante toda a vida, né? Assim, a gente vai sempre se conhecendo mais, Sim, percebendo, se conhecendo até no momento das vezes que a gente está presente, né? E principalmente na terapia. Na terapia, se tem um lugar para você desenvolver autoconhecimento, é na isso. terapia. É um dos melhores lugares, inclusive, para Uhum. desenvolver o autoconhecimento na terapia. Porque ali você vai ter um facilitador que vai te ajudar e vai ser um tempo para você, exclusivamente para você, sem julgamento, sem apontar de dedo, sem crítica, sem nada. Você vai ter Uhum. ali um espaço para você se desenvolver, entender o que é que você precisa, como é que você vai desenvolver as estratégias e entender o seu funcionamento. É, é incrível. É o espaço que você traz seus pensamentos, suas crenças. Sim, E assim, para realmente você crença. começar a refletir um pouco sobre, ok, será que isso aqui é real realmente? Eu tenho uma língua que eu gosto muito, que é a ACT, que é derivada da TCC. Não sei se você conhece, Sim, Terapia de Aceitação e Compromisso. E sim. uma das, é, uma das questões que compõe a ACT é o fato de que pensamentos e sentimentos não definem você. Então, assim, por mais que esses sentimentos, esses pensamentos estejam presentes, não quer dizer que você deve segui-los e obedecê-los. Você tem um controle de aceitá-los ou não. Então, você sempre pode analisá-los e entender, ok, esse pensamento aqui realmente é um pensamento que veio de mim, veio de outro lugar, ele realmente está falando uma verdade? Eu escuto muito assim, sou incapaz. É o que eu mais escuto, até questão de estágio e tudo. Eu penso, É. beleza, você é incapaz de quê? Sou incapaz de passar no vestibular.
tipo, esse é verídico, realmente você analisando, você percebe que você é incapaz de passar em todo o vestibular que você quer. A Mesmo... famosa frase do TCC. Quais são as evidências de que isso é real? Boa, perfeito. É isso. Tem evidência? Eu acho, não tem evidência. Então, assim, é tentando Pensamento é analisar. só pensamento, né? Uhum. E é isso. Você pode validar pensamentos que não são reais, pensamentos que não te ajudam, que são disfuncionais e que não te ajudam a ter comportamento assertivo. Então, você vai continuar procrastinando se você continuar alimentando e validando esses pensamentos. E é isso, né? Essa ideia de realmente pensamentos disfuncionais, eu acho que é uma das coisas mais interessantes na TCC que você trabalha. Porque, tipo, analisar isso, beleza. Faz uma listinha dos seus pensamentos disfuncionais. E depois vai... O que é real aqui? Nada. Isso. Nada é real. Geralmente nada é real mesmo. É tudo ideia futura, tipo... Às vezes nem tem base no passado. É até interessante, né? De onde vem esses pensamentos que nem teve embasamento, assim, pra surgir. Isso. São padrões de pensar, né? Os esquemas. Mas isso aí é muito TCC. Uhum. É muito TCC. São os esquemas, as crenças, né? Que fazem a gente ter aquele... Sabe o que eu costumo dizer? Que as crenças são tipo... Sabe aquelas lentes de câmera que distorcem a realidade? Que tipo fica aquelas lentes de olho de peixe? É tipo isso. As crenças é tipo isso, aquelas lentes que são colocadas nos nossos olhos e fazem a gente enxergar situações transformadas, modificadas, não de acordo com como ela é. Exatamente. Legal. Muito massa. Entendeu? Eu boto isso em consultório, dou esse exemplo. Eu disse, a sua crença está fazendo isso com você. Está distorcendo a realidade. Quais são as evidências? É um choque. As pessoas ficam fascinadas com isso, porque realmente é isso que acontece, né? Às vezes a gente distorce muito a nossa realidade. A gente tá entrando no papo muito TCC aqui. Não, mas tranquilo. Mas eu amo TCC, amo demais. Muito interessante isso. Assim, real, essa questão de você, esse trabalho, eu acho, principalmente, eu acredito que daí já está envolvendo já as crenças elas centrais mesmo, que você tenta trazer à tona. Ok, vamos tentar achar essas crenças centrais. Encontramos aqui elas. E agora? Vamos tentar dar uma mexida aí, porque quase tudo aí... Flexibilização. Fizeram até essa pergunta na minha especialização. Tem como mudar uma crença? Aí não tem, gente. A gente tem que aprender a flexibilizar e conviver da melhor maneira com elas. Lógico que quando a gente entende que existe uma crença que ela não é funcional, isso ajuda bastante. Porque a gente fala, não, eu estou interpretando a realidade de uma maneira que não é real. Então, isso ajuda bastante. Mas a gente sempre vai ter coisas que a gente vai precisar aprender a lidar, né? Ansiedade. Existe ansiedade em mim, em você, em todo mundo. A ansiedade é uma sensação, mas a gente tem que aprender a lidar com ela. Não existe uma cura, né? As pessoas botam isso na cabeça de que quer cura. Não, a gente tem que aprender a lidar com as questões da vida, porque desafios sempre vão existir. A gente vai entendendo o nosso funcionamento, como é que a gente pode agir em cima das questões. Então, com crenças é a mesma coisa. A gente vai aprendendo a lidar com elas. E uma das coisas que, quando você está falando aí, que mais me surgiu assim na mente, é até um dos pilares da ACT, que é a aceitação. Que é realmente você tem que aceitar no aqui e agora, é também um dos pilares do aqui e agora, é aceitar os seus pensamentos e sentimentos. Eles estão ali por algum motivo. Talvez sejam disfuncionais, mas eles estão surgindo estão querendo te avisar alguma coisa, né? Assim, nosso sistema, nosso cérebro, ele sempre se desenvolveu para tentar proteger a gente. Infelizmente, às vezes ele tenta proteger hoje em dia de coisas que são reais. Não está tentando proteger você de um leão, igual ele foi desenvolvido para isso. Só que assim, você cria esses leões na sua cabeça aí para evitar situações que podem ser que sejam de risco, como, sei lá, uma xenofobia social, por exemplo, o medo de falar em público. E às vezes a pessoa teve uma experiênciazinha que não foi tão boa, mas ela começa a catastrofizar, né? E aí generaliza e caramba. Daí os esquemas vão só fluindo. Os esquemas vão trabalhando. É um prato cheio para os esquemas e para as crenças. Prato cheio. E é isso, né?
questões difíceis da vida a gente vai sempre passar. Mas é sempre com o foco de quê? Por exemplo, eu fiz na minha graduação, eu lembro que no início, super insegura, com medo de falar em público e tal, teve uma apresentação que eu travei total. Agora, imagine para uma pessoa que tem uma crença de insegurança muito forte. Isso é um prato cheio para a pessoa continuar com esse comportamento de se retrair. Foi um prato cheio para eu me colocar dentro de uma concha e não sair nunca mais. Mas aí vem essas habilidades que a gente pode desenvolver. Não, como é que eu posso... Foi uma situação, aconteceu, tem que aceitar. Entra a aceitação, tenho que aceitar. O que é que eu posso fazer para melhorar? Vamos trabalhar questão de falar, de comunicação, vamos trabalhar as questões de segurança. Como é que eu posso me fazer para me sentir mais segura nas apresentações? Eu vou criar um outro método de estudo, que isso vai me fazer me sentir mais confiante, solta, confiante para apresentar. Outra coisa que eu comecei a fazer quando eu estava acho que foi o primeiro ou segundo período da faculdade, eu apresentava para o espelho. Eu ia lá, apresentava e treinava. Pronto, eu resolvi essa questão. Hoje em dia, dá um friozinho na barriga, dá, mas eu não travo mais. Então, é isso. A gente pode passar por situações da vida que podem servir como se fosse um reforço para a nossa crença limitante. Mas procure habilidades para flexibilizar essas crenças, né? Não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer de novo. E se acontecer de novo, ok, mas a gente vai desenvolver, vai evoluir. E tem coisas, às vezes, até que a gente, não tem essa habilidade, ok. Vou procurar uma habilidade que seja ok, que eu me dê bem nela. Então, é isso. Autoconhecimento de novo, né? Exato. Então, é isso, gente. Exato. Tipo assim, não necessariamente a pessoa ela tem que realmente apresentar em público. Talvez às vezes seja uma habilidade que realmente ela nunca consiga desenvolver tão bem. E ok, sim, ela busca outras situações, mas ela pode persistir e tentar pelo menos ter um nível mínimo ali, tipo, dessa questão. Uma coisa que eu lembro que eu fiz na graduação, eu sempre fui um pouco mais introvertido e aí eu tinha um pouco medo assim de apresentar. Mas aí eu comecei a participar de congressos. E uma coisa legal é que quando você apresenta um trabalho, eles sempre dão um feedback no final. E muitas vezes sobre sua apresentação, não é nem sobre o tema, é sobre sua forma de apresentar. E eu comecei a receber esse feedback e eu notava. E eu chegava em casa, beleza, eles falaram que eu fiz isso aqui, que eu tava com a mão muito no bolso. Então hoje em dia eu já não boto a mão no bolso. E aí outra vez que eu ia apresentar, eu já não fazia mais aquilo, tentava melhorar. E aí eu começava a receber reforço pelo que eu tinha melhorado e fazia melhor ainda. E sempre foi algo assim que eu fui desenvolvendo, mas a partir disso. Eu fui ganhando essa confiança porque eu entendi os pontos que estavam sendo ruins, autoconhecimento, né? A partir do feedback que foi externo, também não foi algo interno, eu não conseguiria melhorar sozinho, mas eu gostei desse feedback externo e fui analisando eles até realmente encontrar um ponto que, um ano depois eu estava apresentando muito melhor, com muito mais confiança. E aí eu praticava como se fazia, vou estudar bastante o texto, vou praticar no espelho, vou praticar com o tempo, para realmente entender, ok, estou pronto, pode vir, que agora, por mais que seja uma coisa que até hoje eu não sinto que eu domino muito, mas que eu já sinto mais confortável. Até tipo, a gente tá aqui com esse papo aqui e entra várias pessoas, saem várias pessoas, no mínimo deve ter entrado tipo umas 100 pessoas por aqui, assim, indo, saindo. E ok, a gente tá batendo esse papo aqui da mesma forma, mas é algo que se desenvolve, né? Isso, se desenvolve, trabalha com os pensamentos. Uma coisa que me ajudou bastante também, inclusive quando eu apresentei o TCC, também fui convidada para apresentar um evento de casos clínicos. E aí uma coisa que passava muito na minha cabeça era o seguinte: quem estudou esse tema fui eu que me aprofundei nesse tema, quem tem domínio sou eu. Lógico que as críticas podem vir, mas vão para me ajudar. Né? Eu vou pegar essas críticas como você fez e vou aplicar numa próxima. Na próxima eu aperfeiçoo, mas eu tenho um domínio daquilo ali, eu estudei, então isso já me dava uma segurança maior. Então é isso, você trabalhar nos seus pensamentos, questionar esses pensamentos. Será que é real? Será que não é? E assim você vai conseguindo desenvolver. O importante é não parar, né? Nos desafios, aconteceu alguma coisa, alguma situação, não para, só persista naquilo ali. E é isso. E aplica as técnicas que a gente bateu aqui o papo.
Técnicas de É 5 minutos verdade. aí, vai e faz. Aplique. Assim, Você vê aí, anota as técnicas e aí vai experimentando. O que der certo com você, ok. O que não der. Ou então adaptando também. Existem pessoas que podem adaptar, né? Alguns pacientes eu passava alguma técnicazinha, ela, mas exato. eu mudando só um pouquinho já me ajuda mais. E é isso, o ser humano é isso, é muito particular. Aí você vai aplicando, adaptando e não reforce comportamentos procrastinatórios para isso não virar um hábito. Viu? Perfeito. É isso, gente. Acho que essa foi a lição do nosso encontro aqui de hoje. É, Todo mundo que viu. exatamente. Ó, não teve perguntas aqui, teve mais foram comentários que a gente até foi É. falando no meio. Então acho que a gente já pode ir realmente para as palavrinhas finais aí, as considerações. Pode ser? Só tenho a agradecer, né? Agradecer o convite, foi muito bom falar sobre isso. É muito legal a gente falar sobre algo que a gente vive na prática, porque a gente fala com mais segurança e também cria um vínculo, porque você está falando sobre você, as pessoas começam a se ver naquelas situações. E isso ajuda bastante. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. E é isso, né? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pode me chamar no Instagram, porque eu estou disposta a conversar, a tirar dúvidas. Meu direct, minha DM está aberta para vocês, viu? E muito obrigada pelo convite, Franklin. Foi ótimo conversar. Não, eu que agradeço a sua participação, que foi sensacional. Assim, muito aprendizado, muito conteúdo, assim, aplicável. Acho que é uma das coisas mais legais. Desde quando eu conheci seu perfil, é isso. Tem muita coisa aplicável. Tá fácil de entender o que você está querendo falar. Você se comunica muito bem ali. Você tá até agora com a mudança no perfil, né? Você tá, tipo, se trazendo mais pro perfil. E eu tô achando super legal. Que é interessante, né? Como você falou aí, você acaba trazendo coisas que você vivenciou e mostra caminhos que não que você necessariamente segue, mas que mostra, ó, também já passei por isso, mas também tenho um estudo, tenho especializações que eu estou aqui me dedicando para passar o máximo de conhecimento. Então, para quem quer produtividade, saber sobre procrastinação, aí se fala de autoestima também, né? Então, ó, perfeito, gente. Vocês, sério, quem não segue ainda, tem que seguir lá de Nivana, porque é incrível o perfil. Tá muito bom. Estou aberta, né? Eu quero trazer, porque é uma crítica até que eu faço assim para alguns profissionais, né? Porque às vezes a gente se coloca muito como distante das pessoas. Não, nós somos humanos. Eu quero trazer essa imagem humanizada da psicologia. A gente também pode sofrer com ansiedade, com sensação de desânimo, a gente também pode procrastinar. Mas a gente tem ali um conhecimento que pode nos ajudar, que a gente também quer passar para vocês, né? Trazer essa imagem humanizada do profissional e acessível, né? Estou acessível a vocês. Quem quiser entrar em contato, estou aberta. E é isso. Obrigada. Então é isso. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí, galera. E valeu. Até a próxima encontro aí. Até, tchau.